Aqui nós temos, né, mais ou menos 1 bilhão de sunitas. Bem-vindos, né? O pessoal pode já mandar o seu recado aí de onde você está falando. Shalom para todos. Sim, temos gente aí de toda parte mandando suas mensagens de saudação para nós aqui nesta noite especial de live, quando vamos falar sobre essa situação tão delicada que acontece entre Israel e Irã. Muita gente aí do Rio Grande do Norte, Curitiba, Rio de Janeiro, Ceará, Juazeiro do Norte, Recife, Pernambuco, Araxá, Minas Gerais, Bahia, Fortaleza, Boston, nos Estados Unidos, Maricá, saludos de Uruguai, Itabuna, muita gente de diversos lugares, diversos estados do Brasil e também de diversos continentes, gente mandando inclusive em mandarim aí, né? Que coisa, e muita coisa acontecendo. Sejam bem-vindos aí à nossa live de hoje. Pessoal, então vamos aí para o entendimento da situação que acontece lá, que nem sempre é muito clara para tantas pessoas, né? E o nosso objetivo aqui não é criar polêmica, não é acirrar ânimos, é trazer esclarecimento, entendimento e principalmente semear paz entre aqueles que estão em perspectivas muitas vezes opostas e sem o devido entendimento. Então vamos lá. Para a gente entender o que está acontecendo, ou o que acontece lá no ambiente do Oriente Próximo, Oriente Médio, é muito importante entender um pouco da história. Na verdade, nós temos Israel, né, um pequeno país do tamanho do estado de Sergipe, no Oriente Médio, com uma área aí de quase 21 mil quilômetros quadrados, e do outro lado o Irã, com mais de 1.600.000 quilômetros quadrados, uma população em torno de 80 milhões de habitantes, enquanto Israel são cerca de 10 milhões de habitantes. As duas nações, desde 1979, têm tido um afastamento, um distanciamento aí que tem marcado a relação entre os dois países. E para a gente entender um pouco mais do que acontece, vamos aí dar uma olhada no cenário histórico que envolve isso. Então acompanhe aqui nossa apresentação de PowerPoint, porque ela vai ser muito útil para a gente ter entendimento histórico, geográfico, geopolítico e também teológico. Então vamos aí começar, né, a nossa projeção. Você vê as duas bandeiras aí, Israel e Irã. Vamos então prosseguir para entender como é que está caminhando o cenário. Bom, o Irã de hoje é a famosa Pérsia, o grande império persa da antiguidade. Você sabe, o Império Persa foi um império protagonista da história. Os persas são um povo diferente. Na verdade, o Império Persa foi formado principalmente, né, por dois grupos, os chamados medos e persas, que formaram, né, que estabeleceu, especialmente a partir do sexto século antes de Cristo, um império colossal, até então o maior império da antiguidade. Os persas foram os sucessores em termos de domínio do mundo em torno ali da região do Levante, sucessores dos antigos babilônicos, né? Depois do Império Neobabilônico, que você conhece, inclusive a partir da Bíblia, você tem a expansão persa, que dividiu o mundo nas suas famosas satrapias, muito bem divididos. O império, né, ia até, como você pode ver, a região onde hoje é o sul da Rússia, a região do Cáucaso, ali junto ao mar de Aral, o Mar Cáspio, o Mar Negro ao norte, chegava à fronteira com a Índia. Eles conquistaram o Egito, a famosa conquista de Cambises no ano 525, dominaram toda a região da Anatólia e também chegaram às terras gregas, onde finalmente acabaram derrotados. E depois do Império Persa nós temos
aí a expansão helênica através de Alexandre o Grande. Agora veja só, primeira coisa importante aqui, os persas são um povo totalmente diferente. Diferente no sentido que eles são um povo indo-europeu. Eles não são aparentados dos árabes, não são aparentados dos israelitas, não têm qualquer relação de semelhança étnica com os antigos babilônios, nem com os acadianos, e não tem qualquer semelhança também com os turcos. Então, ali nós temos, vamos dizer, uma cultura, uma etnia e uma língua distinta, né? O Farsi, a língua falada no Irã hoje, é uma língua que, vamos assim dizer, é descendente do antigo persa, através de uma longa história que passou por diversos impérios, que a gente vai olhar com alguns detalhes aqui. O que acontece? O contato dos judeus com os persas se dá depois do cativeiro babilônico, porque quando os judeus são levados, né, como prisioneiros e cativos para a Babilônia, isso vai durar até o momento quando o Império Persa surge e derrota a Babilônia. Isso acontece pela famosa história do grande rei Ciro, o imperador que no ano 539, inclusive, faz questão de ajudar os judeus a reconstruírem Jerusalém e o seu templo. Então nós começamos aí a ter o retorno para a cidade de Jerusalém nessa atitude bastante flexível dos persas para com os antigos judeus. Prosseguindo, nós vamos ver outra coisa curiosa, né? Essa relação entre os persas e os antigos judeus é algo muito importante e significativo. Existe uma religião, né, que é chamada zoroastrismo, religião, por exemplo, da família daquele cantor que adquiriu nacionalidade britânica, Fred Mercury, né? Que era uma religião, ao contrário do que alguns dizem, monoteísta, não é o caso, uma religião dualista, que ele acreditava na existência de dois deuses, Hormuz como deus do bem e Arimã como deus do mal. E por causa disso, esse dualismo, quando os antigos judeus conviveram com os persas, e, num certo sentido, grande parte dessa convivência ela foi bastante favorável e positiva e trouxe um impacto muito grande na própria literatura bíblica. Os princípios do zoroastrismo, né, foram reunidos num livro, reunidos muito mais tarde, que é chamado Zen de Avesta, e esse dualismo persa trouxe uma espécie de impacto sobre as tradições judaica e cristã. Em que sentido, Sayão? No sentido que, enquanto os persas diziam que existia um Deus do bem e um Deus do mal, e os hebreus diziam que existia um Deus único, a pergunta é como é que a tradição bíblica vai responder a essa questão. E assim nós vamos ver que a literatura bíblica no período dos persas, ela acaba tendo desdobramentos para lidar com esse tipo de situação. Então, para a gente entender a história, o rei Ciro, no ano 538, conquista a Babilônia e permite o regresso dos judeus para sua terra. Só para a gente entender que esses povos que a gente vê aí, acha que simplesmente é um brigando com o outro, existe uma longa história de troca de experiências, de tradições, de costumes, né, que a gente vai dar detalhes. Em 520 é iniciada a construção do segundo templo em Jerusalém, né? Segundo templo na minha linguagem aqui, né? Porque quando você vai a Israel, ele chama do segundo templo só o templo da época do Novo Testamento, achando que esse é apenas uma reforma do primeiro. Época de Esdras, de Neemias, de 458 a 420, que reavivam a fé dos judeus e restauram o povo perante Deus, né? O que acontece? Nós vamos enfrentar nesse momento o desafio da cultura persa para o povo judeu, como eu falei, o Império Medo-Persa, que tem aí, né, a sua história de Ciro
até Artaxerxes I, e aqui você pode ter uma visão, né? Olha como é que o império começa pequeno ali em Persépolis, Passárgada, né? Passárgada, inclusive, né, famosa da literatura brasileira, vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, né? Aí você tem a expansão, as conquistas de Ciro, né, em verde claro, e depois as conquistas de um rei posterior, Cambises, com o verde escuro. Então, veja, a terra de Israel já esteve durante muito tempo sob o domínio persa dos ancestrais dos iranianos, né? E, finalmente, as conquistas de Dario, o famoso Dario Ristapes, né, que foi imperador persa do ano 522 até 486 a.C. E aqui a gente pode ter uma ideia, né, dos principais reis persas e as referências bíblicas, inclusive. Está vendo o rei Ciro, o rei Cambises, o Dario Ristapes, que eu mencionei, o Xerxes I, que está associado à história de Esther, Artaxerxes I, e depois surge um Dario posterior, né? Às vezes até pessoas fazem perguntas na Bíblia, olha, mas aqui está falando de Dario, mas não pode ser porque a data é outra, porque há mais de um Dario na cronologia antiga da Pérsia. E olha só, pessoal, que coisa interessante. Uma das peças mais importantes para o povo judeu, para o povo de Israel, quando a gente fala, né, a respeito daquilo que nós encontramos na arqueologia bíblica, é uma peça do Império Persa. Essa peça especificamente está no Museu Britânico, lá em Londres. Ela é chamada o Cilindro de Ciro, quando Ciro, né, acaba mostrando a sua política de como é que ele ia lidar com os povos conquistados. E o que ele fala nesse cilindro, que é um documento antigo, é muito semelhante a 2 Crônicas 36, mostrando mais uma vez a legitimidade do texto bíblico em termos históricos. Olha só, a rainha Esther, tão celebrada na tradição judaica até hoje, na festa de Purim, era uma rainha ligada à Pérsia, né? Então, imagine só que uma das histórias mais bonitas de sobrevivência, né, do povo judeu ligado ao reinado do rei Xerxes, né, Ahasverosh, naquela época assim chamado, é uma história totalmente ligada à Pérsia. E aí a gente pode ver, né, um pouquinho da história, só para a gente observar. Olha aí, para você ter um mapa, né? Você que está acompanhando a live pode até fotografar esse slide, que ele é muito bom. Ó. A queda da Babilônia em 539, os judeus começam a voltar para a terra. Veja os reis da Pérsia em azul embaixo: Ciro, Cambises, Dario Ristapes, Xerxes e Artaxerxes I, né? Aí o templo é inaugurado em 516, o retorno sob Esdras no 4º ano de Artaxerxes I, o retorno sob Neemias em 444, né? E os livros bíblicos de Ageu e Zacarias, mais ou menos em torno do ano 520, mais para frente, por volta de 480, a história de Esther, Esdras, começando aí, pelo menos uma parte de Esdras, 458, depois Neemias, né, e Malaquias e os 2 livros de crônicas. Então veja só, esses livros todos são livros do período persa. Então você imaginaria que grande parte do desfecho do Antigo Testamento é um material que tem, vamos dizer, essa conexão, vamos dizer, Israel-iraniana, né, Israel-Pérsia, desse mundo antigo, né? Então, a literatura bíblica do período persa, inclusive quando a gente estuda a teologia bíblica, estuda esses livros, a gente diz, olha, pessoal, presta atenção, porque aqui a conversa é um pouco diferente. Em Esdras, Neemias, Esther, 1º e 2º Crônicas, e também nos últimos profetas menores há um impacto teológico significativo. Isso é tão valioso que quando a gente chega no livro de Daniel, você tem aí uma visão da história dada por Deus, que aparece no capítulo 2, aparece no capítulo 7, da famosa estátua
que mostra os impérios da história e o seu domínio e como esse império vai ser destruído pelo poder de Deus no final dos tempos. Então você tem a cabeça de ouro, que é esse leão com asas do Império Neobabilônico, e depois, né, nós temos o Império Persa, que é exatamente, em vez da cabeça, né, é o urso com os ossos na boca e também o tórax da estátua. Mais tarde a gente sabe que temos os reinados da Grécia e de Roma misturado com as nações. E aqui então você vê essa ligação, essa conexão muito nítida e clara quando a Bíblia mostra essa supervisão de Deus na história, e essa supervisão aparece da maneira como podemos ver aí. O que acontece? Os persas, né, tiveram uma história longa com uma série de modificações, né? Agradeço aí as palavras bondosas de tantas pessoas. Deus realmente me abençoou, de modo que eu me recuperei. Estou ainda, né, num ritmo diferente, estou sob tratamento, tomando medicamentos, tendo um cuidado muito detalhado com alimentação, mas a bondade de Deus foi extrema, né, e eu agradeço de coração a solidariedade, a bondade, a oração de todos e a mão bondosa de Deus sobre a minha vida. Mas, olha só, os persas têm uma história muito longa, uma história extraordinária, né? Eles perdem espaço para os gregos depois, eles serão muito menos importantes na história. E, no entanto, posteriormente vão surgir outras dinastias persas. Por exemplo, na época de Roma existe um poderoso império que é chamado Império Parto. Na região estavam ali partos e elamitas, como são chamados, né? Inclusive, é bastante interessante ver no Novo Testamento que os famosos magos, né, segundo toda a tradição antiga, que vieram adorar o nascimento, né, a Jesus no seu nascimento, eles são originários da Pérsia, ou seja, originários da região do Irã, do mesmo povo, né? Então podemos dizer, iranianos vieram reconhecer o Messias em Jerusalém. Quando você chega a ler Atos 2 e vê lá o Pentecoste, da mesma maneira nós temos a presença de partos e elamitas, que vêm exatamente dessa região, ou seja, isso tem a ver com judeus daquela área que vieram ao Pentecoste e ali creram em Jesus e receberam o Espírito Santo. Agora, os diversos impérios persas são, né, existem outras dinastias que vão mudar a história, que nós não temos tempo de entrar em detalhe em toda a história do Império Persa até os nossos dias, mas o que acontece é que você vê que vai ter um impacto no mundo persa a expansão do islamismo. Então, como você vê, o islamismo nasce aí em Meca e Medina, nessa área mais, vamos dizer, vermelha do mapa. E aí, em breve, ele tem uma grande expansão, uma expansão que vai até o ano 631, 661. Então veja que eles chegam à Pérsia, logo aí está a cidade de Isfahan, né? E continuam se expandindo, né? E chegam, por exemplo, né, no metade do século VIII até a Península Ibérica também. Isso quer dizer que o povo persa, ou seja, o povo iraniano, foi islamizado nesse período de expansão, e isso vai mudar a sua história. Quer dizer, muitos persas nesse momento já são cristianizados, outros seguem o zoroastrianismo, né, mas o islamismo chega e o islamismo conquista, e como é uma religião que se pretende ter o domínio sobre toda a realidade do estado das pessoas, há um processo de islamização crescente e dominante que vai atingir o povo persa também. Aí, o que acontece? É curioso, apesar dessa grande expansão, o tipo de islamismo que vai se desenvolver na tradição iraniana persa
não vai ser um islamismo, vamos dizer, predominante. Então, aí já começa a entender uma série de coisas, né? Os persas ou os iranianos são um povo de muita história, de grande orgulho da sua tradição. Não é um país que apareceu ontem, não é um país criado aí numa divisão, num ambiente qualquer, não. É uma grande civilização que atravessou a história e, quando foi islamizada, foi na direção de um islamismo minoritário, que é o islamismo xiita. A maior parte dos xiitas do mundo são do Irã. Então, além de terem essa história, além de ser indo-europeus, que na verdade envolve uma espécie de distanciamento dos árabes e de outros povos da região, também tem um islamismo mais particularizado, que praticamente o Irã é o grande representante do islamismo xiita. Então você vê, por exemplo, o mapa do islamismo, e aqui nós temos, né, mais ou menos 1 bilhão de sunitas contra 120 milhões de xiitas, em termos de proporção. Hoje esse número é um pouco maior, né? Existem outros grupos menores no Islã também, né? Hoje você tem alauítas, você tem o pessoal que é sufitas, tem outras minorias que não são tão importantes, mas o islamismo xiita, atenção, entende que a partir de um primo de Maomé, Ali, é que deve ser a devida sucessão dentro do Islã, diferentemente dos califas que foram reconhecidos na tradição sunita. Isso significa que a relação entre os dois grupos é muito difícil, é uma relação de rivalidade, de oposição. A gente às vezes fala, né, que existe muita divisão e até certa forma um ressentimento entre grupos na cristandade, mas uma coisa muito significativa e forte acontece no ambiente xiita sunita. Eu nunca me esqueço, anos atrás, eu estava no Oriente Médio, estava conversando com um senhor de lá, e ele é muçulmano, e aí acontece que eu falei de qualquer pessoa que havia se interessado pelo Islã e que havia deixado, né, a sua tradição cristã para se tornar xiita. Aí o indivíduo virou para mim, puxa, era melhor que ele tivesse ficado como cristão mesmo. Então imagine só, um muçulmano sunita, não quer dizer que ele represente todo mundo, mas ele, de fato, né, como a maioria que eu conheço, tem críticas à maneira de pensar xiita. Os xiitas são geralmente mais místicos, entre eles tem aqueles rituais, assim, vamos dizer, mais conhecidos, né, como exagerados na sua expressão de fé. Então, isso é importante para a gente ver a diferença que existe no cenário. Então, se a história dos persas ela é grandiosa, ela tem todo esse caminho, nós temos uma grande civilização, um povo, né, de perfil cultural diferente, linguístico, étnico e religioso, né? Nós temos uma minoria de outros povos ali na mesma sintonia com essa proposta xiita. A história judaica também ela é muito significativa. Lembre-se, os judeus perderam a sua condição na terra de Israel na época romana. Eles foram dispersos e se espalharam pelo mundo. Aí você tem um pouco da dispersão judaica, né? Veja que migração saindo da terra de Israel para o norte da África, para a região dos Balcãs e da Anatólia, para a Península Ibérica, Península Itálica, a Europa Central, Ilhas Britânicas, a Europa Oriental. E, na verdade, isso é só um mapa principal dessa região, mas judeus foram para a Pérsia, judeus foram para a Índia, judeus foram até Mianmar e possivelmente também acabaram tendo algum contato com a realidade da China e do Japão, e depois do século XV, XVI, claro, em grande quantidade vieram para as Américas. Então, essa trajetória judaica com a sua grande diversidade se desdobrou mais recentemente na criação
do Estado de Israel em 1947 pela ONU, oficialmente independente e livre no dia 14 de maio de 1948, com esses judeus que uma parte já morava, já vivia na terra, porque eles nunca deixaram totalmente a terra, mas judeus de todas as partes do mundo, aos poucos, foram retornando para a terra de Israel. Então, diante disso, a gente agora pode ter uma ideia agora um pouco mais geográfica, né? Sabendo um pouquinho da trajetória dos persas e iranianos e da trajetória dos judeus que formam aí cerca de 70% a 75% da população do Estado de Israel. Aí você vê o mapa do Irã, tá vendo? O Irã está ao norte, fronteira com Azerbaijão, Armênia, Iraque, Turcomenistão, depois, né, do lado leste, Afeganistão e Paquistão, e também ali bem pertinho do Kuwait, do Bahrein, do Catar, do Omã e da Arábia Saudita, né? As cidades famosas, veja, no Irã, você tem relíquias assim da civilização impressionante. Uma delas é o Palácio de Persépolis, tão famoso, né? E é um país muito bonito, muito rico, né? Cheio de petróleo. Além da famosa cidade de Teherã, nós temos duas cidades importantes, como Isfahan, né? que é muito famosa e conhecida também, como também a cidade de Qom, de Shiraz, né? Que são aí, então você pode ver a dimensão, né, e o tamanho do que é esse país, que é o 17º maior país do mundo. Né? Então é realmente significativo. Nós temos cerca de 28, 29 países com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados e o Irã está numa posição privilegiada. Enquanto Israel, a gente pode ver o pequeno Estado de Israel, que tem toda uma história, que muito, vamos dizer, debatida. Os judeus sofreram as tragédias terríveis do Holocausto, 6 milhões de mortos, 1/3 dos judeus morreu. Esses judeus, então, começam com o sonho de voltar para a terra dos antepassados. Hoje a palavra sionismo acabou sendo utilizada de maneira equivocada, existe muito preconceito com o termo, mas originalmente a ideia era estar de volta na terra de Sião. Sião é uma palavra que aparece na Bíblia, né, é o nome poético, inclusive, de Jerusalém. Então, você sabe, né, quando Israel surge como Estado definido pela ONU, existe uma relação de conflito. Muitos árabes não aceitam isso. Israel luta para sobreviver. Em 1948, 1967, 1973, e no final das contas, depois de muito conflito, nós temos o mapa de Israel basicamente como você vê aí, né? Com a divisão entre a área dos árabes que não aceitaram o Estado de Israel, então eles ficaram no que é chamado Cisjordânia e Gaza, o que forma aí a chamada Comunidade Palestina. E os árabes que aceitaram ficar em Israel hoje são cidadãos de Israel. Então existe o chamado árabe israelense, né, que é cidadão como outras minorias além dos judeus. Os judeus são 70% da população de Israel. O parlamento de Israel, que tem 120 cadeiras, por exemplo, tem 12 a 13 cadeiras reservadas para os partidos árabes que funcionam na democracia do país. E ali você tem as colinas de Golã, que é uma área que Israel tomou da Síria, depois de ser atacado na guerra, até por causa da a região alta, que permite ser atacado com uma vulnerabilidade muito grande, e isso não tem reconhecimento internacional. Mas aí você pode ver o que está em vista nessa situação. E aí, como é que a coisa se estabelece? Veja só onde é que nós estamos no momento desse. Por causa do que acontece com a presença do Estado de Israel e a intolerância da existência de Israel por muitos países de maioria muçulmana, especialmente os muçulmanos menos tolerantes, os judeus sofreram muito
tendo que fugir dos diversos países onde viviam. Essas fugas, essa diáspora judaica desses países, deu quase 1 milhão de refugiados que foram para Israel. Inclusive, até o argumento judaico em favor de Israel é exatamente isso. Quando começar uma perseguição antissemita e uma família judaica estiver sendo ameaçada, para onde que ela vai? E a resposta é, ela vai para a terra de Israel, pode chegar com a mala na mão, que ele é recebido ali depois de tantos séculos e de perseguição intensa. O antissemitismo tem uma história religiosa, tem uma história racial e tem uma história geopolítica. Então, esse que é o conceito, né, que se estabelece nessa situação. Ao mesmo tempo, é verdade que por terem sido derrotados e terem sido, inclusive, avisados de que eles poderiam sair para lutar, para depois retornar, muitos árabes que viviam no território que é hoje de Israel perderam suas propriedades e seus bens e ficaram, né, ou na Cisjordânia e em Gaza, ou foram até mesmo para outros lugares, principalmente a Jordânia. E aí nós temos uma história de conflitos, de desentendimentos, de guerras, você sabe, tem muito ressentimento, muita coisa, a pessoa olha para a sua história pessoal, a história da sua família, e a gente tem, né, como observar isso e ter uma sensibilidade para a dor de cada um, né? Mas o que acontece? Depois de muito tempo, né, Israel vai se fortalecendo, até por conta da necessidade da sua sobrevivência. E quando Israel consegue vencer a guerra de 73, a partir dos anos 80, Israel vai ficando cada vez mais forte. E hoje Israel tem uma capacidade de defesa e uma capacidade militar significativa. E nos últimos tempos, nós tivemos um cenário curioso que chama atenção não só no Oriente Médio, mas no mundo todo. Primeiro, um ressentimento do mundo islâmico em relação à influência ocidental. Então, por exemplo, se você pega, sei lá, filmes dos anos 50, 60, da TV egípcia, marroquina, até mesmo ver coisas do Afeganistão, do Irã, né? Você vê que eles parecem que estão acompanhando a mesma realidade do mundo ocidental. No entanto, de repente esse cenário começa a mudar, cresce, vamos dizer, uma proposta religiosa mais restrita e se desenvolve, né, um islamismo mais radicalizado que com o tempo vai influenciando diversos ambientes. Então a gente vai ver o que vai acontecer com o domínio do Talibã no Afeganistão. O Irã, por exemplo, era um país muito livre em vários aspectos, inclusive amigo de Israel até 1979, na época do Shah Mohammad Reza Pahlavi, que quando acontece a revolução, né, do Ruhollah Khomeini, essa revolução xiita islâmica, então o Estado, a República Islâmica do Irã se torna um país muito restrito religioso e avesso a qualquer influência diferente. Esse tipo de coisa também está presente em alguns outros lugares e nisso surge também o que é chamado de uma teologia salafista e wahhabista, que seria uma teologia islâmica radical que convida, né, os seus participantes a partirem para uma conquista militar direta. E esse desdobramento facilitou a criação de grupos paralelos que se tornaram grupos terroristas. Então, na África, você tem o Al-Shabaab, que atua na Tanzânia, você tem o Boko Haram na Nigéria, você tem milícias poderosas também atuando no Sudão, né? E, claro, no Oriente Médio, várias delas. E essa situação se tornou mais problemática e com a fragilização da liderança palestina, né? Desde os tempos de Arafat até os nossos dias,
e a divisão entre eles, entre até mesmo o Fatah e o Hamas, a gente vai começar a perceber que cresce uma rejeição em grande parte desse mundo islâmico ao Ocidente, a Israel, e uma tentativa de radicalizar o discurso e dizer, não, Israel não pode existir, nós temos que conquistar aquilo que nós entendemos que é nosso direito, e assim, o que aconteceu nos tempos recentes? Começou a haver um caminho curioso que nem todo mundo entende. Enquanto houve uma radicalização extrema no Irã, em tempos mais recentes houve uma mudança de curso em alguns lugares, até porque esses grupos radicais começaram a preocupar diversos países. Por exemplo, o Egito passou algum tempo nas mãos da Irmandade Muçulmana. Logo eles perceberam que a coisa ia ser muito complicada e logo a coisa mudou ali. A Arábia Saudita hoje é um país que cada vez mais tem uma abertura para, vamos dizer, um mundo mais ligado às diversas outras comunidades, o que não acontecia anteriormente. Então começa a haver nesse ambiente uma espécie de divisão de direção. Né? A Turquia se torna um país muito influenciado no século XX pela cultura secular ocidental. Hoje tem um pouco de reação a isso, mas a maior parte do povo turco é muito diferente de um islamismo radical. E aí, o que acontece? Nos últimos tempos, desde dessa radicalização no Irã, a grande parte, a maior parte da tentativa de desestabilização e destruição de Israel veio do Irã. E aqui, preste atenção como é importante a gente olhar aqui o cenário. Né? Eu peço ao pessoal que está aí no debate, talvez para dar uma olhada aqui mais na aula, e talvez quiserem debater a parte depois, né, para a gente ficar numa sintonia mais adequada aqui. Não vamos replicar, né, os desencontros do mundo lá fora no nosso contexto aqui, que não é muito legal. Mas veja só, olha lá. No Irã, né, você tem aí diversos grupos, esses grupos que atuaram no Iraque, né? Mas o Irã então só facilitou as coisas para o Hezbollah, tinha um caminho, né? Atravessando o Iraque, atravessando a Síria, chegando até o Líbano, especialmente em função da conexão xiita. Né? Então, especialmente o Hezbollah, né, em Gaza, apesar de serem sunitas, foram também apoiados pelo Irã, tanto o Hamas como a Jihad Islâmica, né, mas o Hamas é o predominante, né? E aí a coisa então também se complica com o Iêmen. Então, nos últimos tempos, o que acontece? Israel é obrigado a enfrentar um ataque multiplicado que veio de tudo quanto é lugar, né? Então, veio do Irã, o Irã, inclusive, recentemente lançou ataques diretos a Israel. Do Iraque veio há um tempo atrás, hoje a coisa está minimizada. Né? A Síria também, agora o ditador, né, fugiu para a Rússia, mas também teve seu papel de oposição e de ataque, muita coisa. Eu mesmo estive em Israel ouvindo coisas que caíram da Síria, vindo de lá. E, claro, o Hezbollah e o Hamas são os principais desse momento, e os Houthis, né, do Iêmen, tudo isso arquitetado, veja, não pelo povo do Irã, mas pelo regime que nós temos lá. Preste atenção, pessoal, o regime do Irã não é uma preocupação exclusivamente de Israel, é uma preocupação do mundo todo. Porque um regime desse, tendo arma nuclear, hoje nós temos mais ou menos 4 milhões de iranianos que saíram do país. Cerca de 1 milhão deles vive na América do Norte. Uma outra grande quantidade, maior ainda, na Europa, e espalhados pelo mundo, são 4 milhões. E essas pessoas
E muita gente hoje no Irã tem reagido, tentado alguma atitude de liberdade que tem sido criticado internacionalmente, né, o nível de repressão. Na verdade, nós temos milhares de pessoas que foram presas ou mortas nesse contexto tão complicado que envolveu o regime do Irã. Os regimes mais fechados e brutais do mundo hoje são Irã, Afeganistão e Coreia do Norte, né? Então, aqui a gente vê. E olha que coisa que a gente não entende, não percebe. O que acontece nesse cenário? Às vezes o pessoal pensa o seguinte: ô Sayão, então nós temos um problema de Israel com os palestinos. Veja, não é bem assim, né? Primeiro, Israel tem uma parte da sua população que é árabe. Esses árabes estão integrados, são cidadãos israelenses e são, vamos dizer, étnica e culturalmente a mesma coisa dos palestinos. A gente tem a Cisjordânia, onde nós temos uma população, eu tenho ido várias vezes lá, tenho amigos palestinos que têm uma relação tranquila, razoável, né, com os judeus israelenses, né? Inclusive tem árabes de Jerusalém que têm casas na região da Cisjordânia e tem um relacionamento razoável. Existe problema? Existe radicalismo de palestinos e judeus naquele contexto? Existe ocupação indevida? Existe. Mas o cenário não é tão complicado assim. Eu mesmo entrei, já cheguei a atravessar a Cisjordânia inteirinha, assim, sem qualquer tipo de preocupação, né? Agora, em Gaza, a coisa complicou não por causa do povo palestino, não por causa necessariamente disso, mas por causa da mentalidade jihadista e absolutamente inegociável do Hamas, que é um grupo específico. Agora, por que o Hamas é apoiado e sustentado pelo Irã? O Irã não se importa com os sunitas, o Irã não está nem um pouco preocupado com palestinos. O iraniano nem parente do palestino é, nem árabe não é. Então, na verdade, é apenas um projeto de poder, né, que tem utilizado toda essa situação, contando com todo o desdobramento que isso pudesse ser. Então, vejam, por exemplo, que agora começou esse conflito, essa situação em que Israel afirmou que o Irã, e de fato a gente sabe que o Irã já estava enriquecendo urânio a 60%, um pouco mais, eles já estariam começando a fabricar uma arma nuclear e, portanto, Israel sabe que abertamente o Irã diz que o desejo é fazer Israel desaparecer do mapa, então Israel se antecipou, atacou, ninguém nunca celebra nenhum ataque, não acho, mesmo as pessoas que gostam de Israel, jamais devemos dizer, olha, que bom que atacou Gaza, que destruiu isso e aquilo. Toda vida humana perdida é uma tristeza, especialmente de civis. Ninguém jamais deve celebrar a guerra. A guerra, quando acontece por legítima defesa, ela é compreensível, mas ninguém deve ter felicidade por isso, porque não é o caso, né? A gente precisa compreender isso, né? E aqui você vê uma coisa interessante. Nesse ambiente do Oriente Médio, 3 países querem ter primazia. Um é a Turquia, né, que de vez em quando o seu Erdogan deixa isso claro, e os outros 2 são a Arábia Saudita e Irã. Pouca gente entende isso, que a grande rivalidade e oposição na região é entre a Arábia Saudita e Irã. Um país árabe, né, o outro país persa de linguagem totalmente, de cultura totalmente diferente. Um país que, né, agiu, tá vendo? Você pode olhar aqui, né, os grupos que são de perfil xiita, que atuaram no Iraque, na Síria, né, e no Líbano, né, e você vê a conexão de oposição. Veja que o Iêmen, por exemplo, os Houthis são alimentados pelo Irã, enquanto que a Arábia Saudita, ela tem atacado os Houthis várias vezes, então existe ali, aí que você pode ver no mapa, por exemplo, né, os países em verde, como Jordânia, como Egito, Kuwait, Emirados Árabes, estão relacionados mais com a Arábia Saudita.
O Irã só tem um certo apoio do Catar e talvez alguma coisa no Bahrein por causa de uma população xiita ah, aí atuando, né, nesse ambiente. Então, só para a gente observar como esse cenário é um cenário que nos ajuda a entender melhor a situação. Por isso, por exemplo, o Irã hoje é um país quase completamente isolado. Nesse momento do conflito, o único país que diz que está do lado do Irã abertamente é o Paquistão, né, que também está num conflito complicado com a Índia. E, claro, o Irã sempre teve uma assessoria indireta, né, e nem sempre clara, da própria Rússia. Mas nós vemos esse cenário aí. E com respeito a Israel, o que a gente deve dizer? Uma análise bíblica de vários textos aqui vão dizer para a gente que chegaria o momento que os judeus haveriam de voltar para a terra de Israel. Muito difícil. Jesus mesmo, lá em Lucas 21, né, vai dizer que até que se complete o tempo do gentio, Jerusalém será pisada por eles. A pessoa não precisa gostar de Israel ou não, simplesmente é um texto bíblico que diz isso com muita clareza. Jerusalém sai do domínio gentil, Jerusalém é palco do fim dos tempos. Israel, nas profecias bíblicas, deve ser restaurado espiritualmente. Um dia haverá um templo em Jerusalém, os judeus vão encontrar o Messias e chegará a salvação de Israel. Não dá aqui para a gente, nós temos outras lives que tratam disso com detalhe, não dá aqui para a gente observar tudo isso. Então, diante desse cenário, o que é que a gente deve dizer nesse contexto como um todo? Primeiro, né, que é muito importante a gente ter um conhecimento histórico geográfico. Eu pedi para isso, Giovanni, botar a tela completa agora aí, um conhecimento geográfico, histórico, para entender o cenário da região. Então, na verdade, é uma coisa um tanto quanto triste, né? Porque a história entre judeus e persas é muito bonita, tem uma relação. Aliás, não faz tanto tempo assim, a comunidade judaica no Irã era cerca de 100 mil pessoas. E quando as coisas pioraram, né, e entraram na crise mais recente, a gente vai ver que essa comunidade se deteriora. Hoje se imagina que no máximo tenhamos uns 8 mil judeus no Irã. Ao mesmo tempo, independente de conflito de Israel e Irã, não faz sentido, pessoal, a gente apoiar qualquer regime totalitário, seja esse regime chamado de direita ou chamado de esquerda. Quando as pessoas começam a fugir de um país, quando as pessoas começam a serem presas, a serem mortas e realmente entrarem numa situação, não é possível. Eu entendo, eu sinto a dor de Gaza, a gente tem se esforçado para ajudar quem quiser ajudar Gaza, a gente tem refugiados no Brasil que a gente ajuda, a gente tem por muito tempo ajudado crianças ali, a gente não deixa de amar o povo judeu e não deixa de amar o povo árabe, não deixa de amar o povo iraniano. Então, preste atenção, cada um de nós é como uma pequena fagulha. A gente pode, sim, fazer diferença com aquilo que está à nossa mão. É fácil a gente, talvez, dar uma sugestão sobre a política mundial, aqui e ali. Talvez o mais difícil é a gente fazer alguma coisa por alguém que a gente tem condições de fazer. Então eu peço a oração de todos. Aliás, eu vou até ler um texto aqui que eu acho importante. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia do Rota 66, claro, que saiu agora, né? A gente deve entender que se existem erros, né, esses erros são feitos pelos políticos, pelos poderosos, pelos senhores da guerra, os senhores das armas, os senhores do mau discurso religioso, e não são do povo, né? Eu fico tão assim, ficava até emocionado tantas vezes que eu estive, por exemplo, só para você ter uma ideia, contar um pouco do meu testemunho, né? Eu tinha um amigo muçulmano na Turquia,
e ele disse, olha, professor Sayão, eu gosto muito do senhor, o meu sonho é visitar Jerusalém com o senhor, eu quero ir para Israel com o senhor. Eu falei, mas é mesmo? Mas por que você não vai com um grupo turco, ou com um grupo de pessoas, né, que podem participar de uma maneira mais adequada? Não, não, eu quero ir com o senhor. E ele foi comigo, eu achei interessante. Meu guia também no Egito falou, olha, meu sonho um dia é visitar ali a terra prometida com o senhor, e também amigos meus israelenses falaram, Sayão, eu queria ir com você para a Jordânia ou para o Egito, para um outro lugar, né? Então, assim, eu vi a amizade verdadeira entre judeus e árabes na região. Eu tenho, às vezes, sentado numa mesa para comer, né, com os dois, né? E aí é tão bonito e especial, né? A gente tá. Aliás, eu quero contar um testemunho. Todo mundo sabe que eu acabei de sair de um AVC. Graças a Deus eu estou bem melhor. Mas você sabe de uma coisa tão interessante, uma coisa especial, um testemunho que eu quero contar aqui, é que quando eu estava no hospital, no momento mais difícil, no momento talvez mais pesado, eu recebi uma mensagem de alguém que queria e pediu, por favor, para ligar para mim. Aí eu aceitei a ligação, porque essa pessoa orou por mim. Sabe quem era? Era um árabe de Jerusalém que fez questão de orar por mim em hebraico. Aí eu, sinceramente, eu chorei naquele momento, né? E eu quase falei, puxa, bendita é a hora nesse hospital que eu recebi uma oração dessa, né? Para a gente poder desfrutar, né, daquilo que Deus é capaz de fazer. Mas é o seguinte, pessoal, muita gente está falando, não, mas saiu, mas tem profecia da Bíblia sobre o Irã e tal. Pessoal, toma um pouco de cuidado com isso, porque é verdade, a Bíblia fala de persas, a Bíblia fala de partos, a Bíblia fala de elamitas, e aí o pessoal fica pegando os textos, tentando relacionar com o que está acontecendo aqui. Não existe nenhuma profecia clara sobre o conflito que acontece agora entre Israel e o Irã. Há pouco tempo atrás, o pessoal estava dizendo que Gog e Magog é a Rússia. Agora já estão querendo dizer que é o Irã. Né? O Irã nem vem da parte norte, conforme a profecia diz, então o pessoal começa a apertar um pouco. Mas tem um texto interessante, que é o texto que eu vou ler aqui, na Bíblia do Rota, né? No Jeremias 49. Diz assim, essa é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão. Elão é o nome antigo de uma parte da Pérsia, do Irã, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam, quebrarei o arco de Elão à base de seu poder, farei com que os 4 ventos que vêm dos 4 cantos do céu soprem contra Elão, e eu os dispersarei aos 4 ventos, e não haverá nenhuma nação para onde não sejam levados os exilados de Elão. Farei com que Elão trema diante dos seus inimigos, diante daqueles que desejam tirar-lhe a vida. Trarei a desgraça sobre eles, a minha ira ardente, declara o Senhor. Farei com que a espada os persiga até que os tenham eliminado, porém meu trono em Elão destruirei seu rei e seus líderes, declara o Senhor. Contudo, restaurarei a sorte de Elão em dias vindouros, declara o Senhor. Veja, se você olhar com atenção a profecia, diz que eles seriam espalhados para vários lugares do mundo e tal. Isso provavelmente, mais provavelmente, se refere ao momento em que a Pérsia vai perder o seu lugar na época da conquista grega. E posteriormente, muito tempo depois, sim, os persas vão readquirir uma independência. Né? E a gente pode até pensar que, da perspectiva do Novo Testamento, quando nós vemos, né, que os reis, ou melhor, os magos, né, que vêm do Oriente, vêm da Pérsia, e lá em Atos você tem os elamitas, é que essa possibilidade de ligar com restaurarei a sorte de Elão faz mais sentido do que imaginar qualquer versículo solto com algum conflito que acontece nos nossos dias. Então, eu termino aqui a minha live dizendo, pessoal, vamos conhecer um pouco mais, vamos tomar cuidado com posturas exageradas e radicalizadas do outro. Não alimentem nenhum sentimento marcado por intolerância, por ódio. Não desenvolvam nenhum tipo de antissemitismo, nenhuma atitude de ódio de árabes e iranianos.
Seja você cristão ou não cristão, uma pessoa voltada para a paz, e fazendo algo que, de alguma maneira, faz diferença no mundo de hoje tão necessitado. Então, vamos lá, nós temos aí já quase uma hora de conversa sobre o que está acontecendo. E oro a Deus e espero que essa situação, né, que é problemática, você viu no mapa ali que existe o Estreito de Hormuz, né, o Irã pode fechar aqui, isso pode criar problemas para o petróleo mundial, se outros países entrarem diretamente no conflito, poderá ter um desdobramento maior, né, e oremos para que essas coisas não aconteçam e logo haja liberdade, paz e vida para o povo iraniano, e a mesma coisa para Israel, os judeus, os árabes que ali vivem, as minorias, e também para o povo palestino. Então vamos abrir aqui a possibilidade das perguntas e dúvidas e questões. Giovanni, você está por aí ainda ou já Opa, tô foi por alcançado? aqui sim. É, O Giovanni está aqui. Eu pensei que ele já estava indo lá para Jerusalém. É só o chapéu. Eu estou aqui em São Paulo. tá certo. É, começar aqui pela pergunta da Manteiga, que mandou R$ 10. Eu não vou conseguir selecionar a mensagem porque foi há um tempo atrás e hoje o chat está bem movimentado, né? E aí ela perguntou: na opinião direta do senhor, Rússia ou China podem ajudar diretamente o Irã? Ou esse é um cenário ainda muito longe de acontecer? Eles podem ajudar de forma indireta? Olha, eu acho que a China não. Né? A minha opção de uma ajuda indireta, que eu acho que inclusive existe, é uma ajuda da Rússia. Inclusive, algumas armas que a Rússia usou contra a Ucrânia são de origem iraniana. Né? Então, a Rússia sempre deu essa base por trás, né, do Irã. O Irã é um aliado da Rússia. A mesma coisa acontecia com a Síria. Então, quando o Assad, né, o Bashar al-Assad caiu, né, imediatamente ele pegou o avião e voltou para a Rússia, né? E então foi para a Rússia, não voltou, né? Então ali existe sim o Irã tem uma relação. Agora, dado ao tamanho do problema e toda a situação, eu acredito que a Rússia não vai fazer isso de maneira explícita. Então, temos Bom, mais perguntas? temos mais aí o agradecer, né? O Igor Silva se tornou membro do canal aí, né? Aproveitar para falar pro Opa, pessoal, quem quiser se tornar membro para apoiar o canal, seja muito bem-vindo. Tem vários benefícios, né, por se tornar membro, como um grupo no WhatsApp, e também tem descontos para compras no site do Professor Saião. E teve o pastor Paulo Vasconcelos, que mandou R$ 5 e perguntou: Professor Saião, e o lançamento da Bíblia do Rota 66? então, a Bíblia do Rota 66, até algumas pessoas perguntam por que Rota 66. Pessoal, Rota 66 é porque a Bíblia tem 66 livros. E o estudo na Bíblia foi considerado uma viagem. E como quando esse projeto surgiu, ele tinha o objetivo de ser ouvido pelas pessoas que não conhecem a Jesus, então a gente adotou esse nome, porque Rota 66 é uma estrada conhecida no mundo todo, e foi muito bem recebido, e as pessoas passaram a estudar os 66 livros da Bíblia. Agora nós temos a Bíblia completa, inclusive, deixa eu pegar ela aqui, ela tem capas diferentes, uma Bíblia realmente grande, né, com muito estudo, com uma série de, né, aqui dá para o pessoal ver, tem muita coisa mesmo. O lançamento vai ser no shopping Plaza Sul, aqui na Avenida Ricardo Jafé, na zona sul de São Paulo, no final de junho, né, do dia 27 de junho às 19 horas. Né. Como eu tive o AVC e fiquei internado, fiquei no hospital 12 dias, o lançamento que estava previsto foi cancelado. Né. Eu estou estável, né, eu estou bem cuidado, mas eu estou proibido de viajar de avião nos próximos 2 meses, né?
e estou aqui com algumas limitações, mas isso que eu estou fazendo com vocês aqui está absolutamente permitido pelos médicos sem problema nenhum, tá? Então, aí está o lançamento da Bíblia. Vai haver também um lançamento online no dia 25, a gente vai dar os detalhes para vocês. Então. Muito bom, muito bom. Vou selecionar aqui uma pergunta. O chat tá cheio de perguntas. Pois é. Pessoal, inscreva-se no canal aí, você vai ser sempre avisado dos novos vídeos e lives. Sim, e também não esqueçam de deixar o like aí, que ajuda muito a gente. Tem a Malba Borges. Pastor Sayão, qual a melhor tradução da Bíblia? Então, olha, é difícil responder isso, mas assim, eu fui o coordenador geral da NVI original, né? A NVI original, a última edição de 2011, é a versão que eu mais recomendo. É uma Bíblia muito boa, inclusive a Bíblia do Rota é feita na NVI original. Agora, fora da NVI, algumas outras boas versões são a NVT, nova versão transformadora, e a nova Almeida atualizada, né? NAI também, eu recomendo a Almeida 21, que também foi um projeto que eu tive uma participação direta. Então, essas 4 versões são as mais recomendáveis. Teve uma aqui da Ana Selma. Israel está usando a mesma narrativa dos Estados Unidos que os Estados Unidos usou para invadir o Iraque? Olha, acho que a questão é muito diferente, né, do que a gente... primeiro, é que não há dúvida, né, que o Irã está desenvolvendo, usando material radioativo, urânio, isso é uma constatação, né? E o Irã tem interesse em fazer isso, essa discussão é longa. No Iraque, na época do Saddam Hussein, havia uma suspeita, né? E Israel é Israel, e Estados Unidos é Estados Unidos. E a diferença é muito grande. O que acontece no Oriente Médio não, vamos dizer, não ameaça diretamente os Estados Unidos. Às vezes é um país gigantesco, né? Com mais de 9 milhões e 300 mil quilômetros quadrados, um país muito poderoso, num lugar muito distante. Israel é 4 vezes a grande São Paulo, né? E Israel, vamos dizer, os judeus, na verdade, não tem para onde ir. E acontece que você tem uma ameaça direta nisso que o pessoal não entende, porque não está na pele do pessoal. Você tem uma ameaça direta e prometida do Irã. Nós temos o objetivo e queremos dar fim à existência de Israel. E quando esse pessoal está mexendo com urânio enriquecido, todo mundo sabe, esse processo começou lá atrás com a França, e o pessoal, se for para usar para energia, só pode usar, enriquecer até 20%, e o pessoal já está fazendo 60%, e depois de toda a orquestração que aconteceu com o Hamas, com o Hezbollah, com todos os ataques múltiplos e simultâneos que Israel teve, se os israelenses, depois, né, do que os judeus passaram no Holocausto, eles ficarem esperando o que o mundo acha, dá para ver muito bem que a maior parte das pessoas do mundo não se incomoda com o que acontece na Nigéria com Boko Haram, não se incomoda com o Sudão, nem se incomoda com a Ucrânia, não se incomoda com os dezenas, até centenas de milhares que morreram na Síria, em outros lugares, o que acontece no Iêmen, no Afeganistão, nada disso mobiliza tanta gente. É muito curioso porque o sentimento anti-Israel é tão forte, que existe uma predisposição para condenar qualquer coisa que Israel esteja fazendo, mesmo que a pessoa não seja testemunha, não tenha visto nada mesmo de fato lá, né? E então acho que o paralelo é totalmente diferente, até porque o Irã é uma das grandes potências do mundo, potência econômica, né, com a sua grande produção de petróleo,
potência enquanto um país grande de 80 milhões de habitantes e 17º maior do mundo, né? E um país que tem vamos dizer, uma relação próxima, inclusive tecnológica, né, com o apoio da Rússia durante muitos anos. Então, não é o caso, não dá para fazer isso pela. Então, Ana, não acredito, né, que seja possível isso